Fala, povo, tudo bem? A gente vai fazer a correção dos exercícios aqui do simulado que a Federal fez, é, agora no finalzinho do mês de maio, para o vestibular novo dela. Antes da gente fazer as questões, que vocês vão ver que elas são rápidas de serem feitas até, tá? Eu acho que a gente precisa fazer um comentário sobre o estilo de prova que a gente vai ter. E se essa prova condiz com a realidade ou não do que a gente espera ter. Então vamos lá. É uma prova com 8 questões, certo? Vai depender de cada matéria a quantidade de pesos. Eu acredito que essa prova, se a gente comparar com o processo seletivo, 2024, 2025, 2025, 2026, essa prova de simulado ela foi até mais complicada do que as provas desses vestibulares anteriores. As provas estavam muito fáceis. Essa prova estava um pouco mais difícil. Ela estava justa com o conteúdo que geralmente a gente vai explicar no ensino médio. Não tem nada absurdo. No entanto, ela não se assemelha às provas de anos ali de 2017 até 2021, 2022. Então eu acho que ela tá num limbo ali. Ela não é nem tão fácil quanto foram os dois últimos anos, mas ela também não é tão técnica quanto ela era até 2021. Se fosse para dar um palpite, eu acreditaria que ela vai estar num nível ainda um pouco acima do que a gente tem nesse simulado. Se ela estiver nesse nível do simulado, ótimo para todo mundo, tá? No entanto, aumenta os concorrentes que vocês vão ter, beleza? Vamos então para a resolução das questões. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, ó. O trióxido de antimônio é um composto comercial mais importante e é produzido a partir do minério da stibnita, por meio da reação 1. Então tá aqui a reação, beleza? Os valores conhecidos para a entalpia da reação 2 e 3. Aqui eu tenho as reações 2 e 3 e depois ele me pergunta qual que é a entalpia para a reação 1, gente. Qual que é o esquema aqui? Isso aqui é a lei de Hess clássica com duas reações, ok? Então, qual que é o esquema? A gente tem que ver o que que a gente tem na reação principal e, a partir disso, brincar com as reações secundárias ali. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que o SB2S3 tem 2 na reação e aqui só tem um. Aqui está nos reagentes, aqui está nos reagentes. Ou seja, está batendo com o que a gente precisa, tá? Outra coisa que a gente percebe, ó, aqui tem 6 SO2 e aqui tem 3. Então, precisa também de o dobro. O que que a gente faz? Vai multiplicar essa reação por 2. Professor, preciso reescrever toda a reação aqui? Se você tiver com tempo de sobra na hora do vestibular da Federal, fica à vontade para reescrever. A gente não vai perder tempo fazendo isso, ok? Já vamos calcular aqui quanto que vai dar. Multiplicando isso aqui por 2 vai dar menos 1460, ok? Já resolvemos aqui dois valores. Aí, quando a gente percebe aqui, olhando com um pouquinho de atenção, a gente percebe então que o SB2O3 são dois aqui e aparece dois aqui, ou seja, está do lado certo, ok? E a gente sabe que esse SB com esse SB vão ser cortados depois quando a gente multiplicar essa reação por 2. Ah, professor, não consigo visualizar. Então vamos subir rapidão, ó. A gente multiplicou por 2 aqui, aqui vai ter 2, aqui tem 6, aqui tem 4 e aqui tem 6, tá? O que que eu faço agora? Corto esse 4 com esse 4, tá? Agora eu somo o que está nos mesmos lados e vejo que eu vou chegar na reação inicial. Ou seja, da segunda reação, no caso a reação 3 ali, eu não fiz nada com ela. Eu deixei do jeito que está. Então eu mantive essa reação aqui. Se eu mantive essa reação aqui, eu vou manter tudo que eu tenho dela, inclusive o valor, 1420. Se eu juntar os dois valores das entalpias aqui, vai dar 2880 negativo. Pronto, acabou a questão. Beleza? Lei de Hess clássica, gente. Bem de boa, tá? Sem muito mistério. Vamos para a próxima questão? Nem vou perder muito tempo aqui, gente. Muito tranquilinho. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que a gente vai conversando um pouco mais sobre essa prova, tá? Essa aqui é um pouquinho mais legal. Em 2025, diversos estados brasileiros registraram surtos de intoxicação por metanol devido à contaminação de bebidas alcoólicas adulteradas, resultando em dezenas de graves e mortes após ser ingerido. O metanol é metabolizado no fígado, que pode ser simplificado em duas etapas. Na etapa 1, acontece a metabolização do etanol em metanol,
E na etapa 2, a metabolização do metanol em ácido metanóico. Ele pergunta para a gente quais são os tipos de reações que acontecem ali. A gente tem várias formas de fazer esse exercício, tá? Eu vou mostrar de um jeito, vocês podem procurar outras maneiras, tá? A gente pode só trabalhar o conceito de reação de química orgânica básica, a gente tem as reações de oxidação de álcoois. Então a gente sabe que uma reação de um álcool, eu vou te explicar de dois jeitos aqui para caso um falhe na hora da prova, você lembre de outro. A gente tem então uma regra que fala o seguinte: quando tem uma oxidação de álcoois, tá? A primeira etapa que vai acontecer aqui é o álcool virar aldeído. E do aldeído virar ácido carboxílico. Ou seja, nesse caso, eu teria dois processos de oxidação. Então, oxidação do álcool virando aldeído e do aldeído virando ácido carboxílico. Essa é a maneira de você pensar no exercício. Então, a gente já sabe que a resposta seria a letra C. Professor, eu estou fazendo aqui o simulado, eu fiz o simulado, estou no segundo ano, ainda não vi as reações não vi reações orgânicas. Tem um outro jeito? Tem, a gente pode fazer por NOx, tá? Então, eu vou colocar aqui o metanol, que é o CH3OH, formando o metanal, que é o C dupla OH, e a gente coloca um H para fechar a conta aqui, formando o ácido metanóico, que seria C dupla O, OH, e aqui um hidrogêniozinho. A gente vai descobrir o número do carbono, porque o número do H e do O a gente já sabe quanto que vai dar. Então, aqui, ó. Se eu tenho 3 Hs, eu tenho uma carga aqui de mais 3. Ok? Porque o NOx do H, só lembrando aqui, NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Ok? Aí aqui, ó, já fazendo uma conta direta, tá? Menos 2 com mais 1 do H aqui da hidroxila vai dar menos 1. Fechou? Que número que tem que estar aqui para poder fechar essa conta? O 2, né? Menos 2 no caso. Ó, menos 2 com menos 1, menos 3. Com mais 3, zero. Então, o NOx do carbono aqui no metanol, menos 2. Fechou? Tá. Agora vamos fazer para o segundo caso. Ó. Aqui eu tenho mais 1 desse hidrogênio, mais 1 desse hidrogênio. Então, aqui mais 2. E aqui nesse caso, o oxigênio vale menos 2. Se a gente pensar aqui, já está. Concorda comigo que já está neutralizado? Ó? Mais 1 com mais 2. Menos 2 dá zero. Quanto que tem que ser o NOx do carbono para manter isso aqui zerado? Tem que ser zero. Fechou? Aqui a gente já tem o primeiro caminho. Ó. O NOx está saindo de menos 2 e indo para zero. Se está aumentando o valor do NOx, é um processo de oxidação. Fechou? Ó, só nessa brincadeira a gente já tirava aqui o item B e o item E. Agora vamos calcular o NOx aqui agora do ácido metanóico. Então aqui no ácido metanóico a gente vai fazer o mesmo esquema, gente. Não muda nada, tá? Aqui mais 1, aqui vai dar menos 2. E a gente acabou de ver lá no metanol que aqui o OH vai ser menos 1. Então vamos somar. Ó. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 com mais 1 aqui do H, menos 2. Quanto que tem que ser o carbono para poder zerar isso aqui? Mais 2. Beleza? Então, passou de zero para mais 2. Está aumentando de novo o NOx. Então, mais um processo de oxidação. Fechou? Então, dá para fazer sabendo o conceito de reação orgânica, é um bom caminho, tá? Para ganhar tempo. Ou então calculando o NOx ali, geral do carbono também. Funcionaria bem para os dois casos. Fechou? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Terceira questão, gente, é uma questão bem fácil, fora do padrão da federal. Vamos para a resolução, porque a gente vai fazer quase nada aqui para essa questão, tá? Então ele fala ali, ó.
O ácido cítrico em uma base, o ácido cítrico, um ácido e uma base de arrênios, ao reagirem, formam entre si sal e água. Uma reação entre o ácido nítrico e o hidróxido de cálcio forma como sal o quê? A gente nem vai perder muito tempo em escrever a reação, que seria o ideal. Você pegar a reação, escrever a fórmula do ácido nítrico, escrever a fórmula do hidróxido de cálcio e fazer. Mas olha os nomes. Ele fala que vai formar sal, gente. Tem um sal aqui, ó, para ser formado. Beleza? Olhem os nomes. Nitrato de cálcio, nome de sal. Nitrato é um sal. Hidróxido de cálcio, isso aqui é nome de base. Hidreto de cálcio, nome de hidreto. Óxido de cálcio, nome de óxido. Nitrato. Fechou? Não vamos nem perder tempo em questão muito mocorongona, assim, muito fácil, a gente passa direto. Então, olha lá, vamos para a questão que talvez seja a questão mais complicada do simulado da Federal. Vamos tentar dar uma resumidinha ali no enunciado, para a gente não ter que ficar lendo ele. Ele fala, então, que você tem uma peça metálica, que você não sabe do que ela é feita, e que quando você coloca ela em contato com uma solução de hexacianato de ferro, tá? Ou de H+, ela corrói, e que quando você coloca essa peça em contato com cobalto, não acontece nada, ok? Ele pergunta qual é a peça pra gente. Gente, a ideia aqui é muito simples, tá? Se, no caso aqui, acontece, tá? Um processo de oxidação, porque ela corrói. Corrosão é oxidação, tá? Quando ela está em contato com o hexaferrocianato de o hexaferro, o hexacianato de ferro e com o H2, o que significa isso? Com H2 não, com H+. Quer dizer que, no caso, esses dois materiais aqui, ou essas soluções, elas vão estar fazendo o processo de redução e automaticamente a placa está oxidando. Beleza? Tá. Tendo isso em vista, quer dizer que o potencial padrão em volts dessa placa, ele tem que ser menor do que o das soluções. Olhando isso, a gente vê que estanho, cobalto, cádmio e zinco, todos eles têm potenciais padrões menores, tá? Aí a gente vê que a prata tem um potencial maior. Então a prata eu já posso descartar, porque a prata numa reação com o hexacianato e com o H2, ela iria reduzir e não sofreria o processo de corrosão. Tá, mas ele me dá mais uma informação. Ele fala que quando eu entro em contato com o cobalto, não acontece nada com a placa. Então, em contato com o cobalto, tá? A placa não sofre corrosão. Então, ela não corrói. Se ela não corrói, a gente vai pressupor que ela está fazendo o quê, então? Ela está reduzindo. Então, nesse caso, a placa sofre um processo de redução. Porque o cobalto, teoricamente, está reduzindo. Ok? Tá, professor, como que a gente vai descobrir isso na tabela? Vamos lá. Eu preciso achar, então, um metal que tenha um potencial padrão menor que o das soluções. Então, vou olhar aqui as soluções na tabelinha. Aqui nas tabelinhas, tem que ser um metal que tenha um potencial padrão menor. Então, poderia ser o zinco, o cádmio, o cobalto e o estanho. No entanto, quando eu reagi com o cobalto, não aconteceu nada. Então, no caso, ela estaria reduzindo. Ela teria que ter um potencial maior que o do cobalto para reduzir. A única placa que se encaixa nessa definição aqui é o estanho. Ela tem um potencial menor que a das soluções, então ela oxida com as soluções em contato, mas ela reduz em contato com o cobalto porque ela tem um potencial maior que o do cobalto. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Um pouco mais trabalhosa, que tem que pensar um pouquinho mais, tem que entender o conceito de oxidação, redução, quem reduz, quem oxida, tá? Isso aqui já tem um pouco mais a cara da Federal dos anos anteriores, tá? É uma questãozinha para a gente ficar mais esperto, a gente pode encontrar algo parecido com isso no vestibular desse ano. Vamos lá, próxima questão. Compostos com grupamento funcional nitrila, que é o C-AAA-N,
são bastante versáteis, que envolvem transformações em moléculas orgânicas. Uma transformação clássica é a hidrólise de nitrilas, que pode ser formada em meio ácido e formar ácidos carboxílicos. A hidrólise da nitrila, em condições básicas, pode resultar como produto final na formação de qual espécie química? AMD, amina, éster ou carboxilato. Gente, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, tá? É o seguinte. Ele está falando para a gente que vai formar ácidos carboxílicos, ok? Aí a gente olha a estrutura de um ácido carboxílico, é isso aqui, ó, C dupla O, OH, ok? Tá. Aí vamos pensar, é bem lógico isso aqui, tá? O que que é um carboxilato? Um carboxilato é quando eu tenho esse H aqui, ó, sendo desprotonado. Então eu tenho uma desprotonação, ele libera esse H+, tá? Faz sentido? Sim, então, já que a formação de um ácido carboxílico faz sentido que seja formado um carboxilato. Pronto, só isso. É, tranquilo? Então, você tem uma desprotonação do ácido carboxílico formando um carboxilato. Ok? Fácil, gente? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão clássica da federal, que ela sempre coloca uma questãozinha de reconhecimento de funções, tá? Ele pergunta quais são as funções orgânicas que nós estamos vendo no composto aqui. Então vamos lá. Bem rápido, a gente tem aqui nesta ponta C dupla O H, vulgarmente conhecido como aldeído, certo? Aí a gente tem um anel aromático ligado com OH, isso aqui é um fenol. Vamos já olhar esses dois aqui, já vai ver se dá para matar a questão. Aldeído éter e ácido carboxílico, dá para tirar. Aldeído fenol e éter, opa, essa dá para manter. Cetona, éter e éster, hum, tá, não tem fenol, né? Então a gente pode descartar. Cetona, éster e fenol. Não tem o aldeído. Então tiro também aqui. Professor, mas onde que está o éter? Tá aqui, ó. Beleza? Eu tenho no caso aqui um oxigênio, tá? E esse oxigênio está entre dois carbonos, tá? Beleza? Dúvidas até aí? Então, resposta certa, letra B. Vamos para a próxima questão. Uma outra questão um pouquinho mais complicadinha que tem que pensar, mas que também é fácil de resolver. Uma questão sobre misturas homogêneas e heterogêneas, mas também o conceito de coloides aqui. Então, fala o seguinte: maionese é uma emulsão na qual o óleo e a água permanecem uniformemente distribuídos devido à lecitina, um agente emulsificante presente na gema do ovo. Sobre o ponto de vista químico, a estabilidade desse sistema é garantida porque a lecitinina promove o quê? Vamos lá, vamos ver as alternativas e ver se faz sentido o que elas estão falando para a gente. Promove a formação de ligações covalentes entre os triglicerídeos do óleo e as moléculas da água, resultando num novo composto químico. O que ele está falando ali? Que no caso, a lecitinina ela vai fazer uma nova reação química, um novo composto químico entre os triglicerídeos, ou seja, né, a parte da gordura ali do óleo e da água. Estranho, tá, gente? Dá para descartar assim? Não, mas tá confuso. Né? Não faz sentido dentro do que a gente fala normalmente. Tá? Vamos olhar a letra B. Atua como catalisador em uma reação de saponificação, transformando as moléculas de óleos em sais de ácidos graxos que são solúveis em água. Tá? Ele está falando aqui no caso que ela atua como catalisador em uma reação de saponificação, tá? É a lecitinina. E essa reação de saponificação vai transformar as moléculas de óleos em sais de ácidos graxos que são solúveis em água. Tá, quando a gente pensa em sais de ácidos graxos, gente, eles são compostos que eles não são totalmente solúveis em água porque a gente tem uma estrutura
carbônica gigantesca, tá? Então não é tão solúvel assim em água. Outra coisa, tá? Teoricamente, se a lecitinina é um catalisador, ela deveria estar acelerando a reação, tá? Mas do jeito que o texto é colocado ali, parece que ela é um reagente, mas a gente tem que lembrar que catalisadores não participam da reação, só aceleram. Então, tá confuso, e tá bem confusa essa aqui, eu marcaria ela como falsa, ok? Neutraliza as cargas eletrostáticas superficiais do óleo, convertendo o sistema heterogêneo em uma solução estável e verdadeira. Traduzindo, tá? Ele está falando que, por causa das cargas eletrostáticas, tá? Ele vai transformar uma mistura de óleo com água, basicamente, em uma solução, ou seja, uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea, tá? Só alterando as cargas. A gente sabe que isso, na verdade, não tem a ver com cargas só, tem a ver com polaridade molecular. Aí tá muito confuso, muito errado isso aqui. Podemos tirar como falsa também. Possuir um caráter anfifílico, ou seja, ela consegue fazer simultaneamente interações intermoleculares com a fase polar, que é a água, e com a fase apolar, que é o óleo. Essa que faz mais sentido, gente. É mais ou menos o mesmo mecanismo do detergente, tá? Quando você coloca o detergente na água com óleo, ele não junta os dois, tá? Ele faz uma interligação. Por quê? Porque ele se liga tanto com a parte polar quanto com a parte apolar. E aí faz total sentido, tá? A lecitina, ela vai ter uma parte polar, que vai se misturar com a água, certo? Que tem lá na composição da maionese, mas também com a parte apolar, que seria o óleo que você tem ali na maionese dos triglicerídeos. Faz total sentido, e aí você tem essa interação entre eles, como é uma questão polar, vai ficar uma coisa sempre estável, não é uma coisa que vai quebrar e formar depois e quebrar de novo. Então, a resposta, certo? Como a gente achou a A muito confusa, e aqui faz total sentido, então você tem uma substância que consegue interligar água e óleo e de maneira estável, o item D. Fechou? Vamos para a última questão, então, tá? Uma questão de estequiometria, que parece muito complicada, mas ela é bem fácil, tá? Então vamos lá. Ele fala do titânio, me dá uma reação da produção do titânio. E dele, vamos ler a segunda parte do exercício. Em um reator foram misturados 190 quilos de cloreto de titânio e 96 quilos de magnésio. Considerando um rendimento de 100%, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de titânio obtida e a sobra de reagente em excesso ao final do processo. Então, ele quer a massa de titânio e depois quanto que sobrou de excesso, tá? Gente, se ele está falando que tem excesso, ótimo, mas a gente já deveria ter desconfiado que tem excesso porque ele me deu a massa dos dois reagentes. Ele me deu a massa do cloreto de titânio e ele me deu a massa do magnésio. Sempre que ele me dá a massa dos dois reagentes, eu tenho que ficar esperto porque provavelmente tem reagente limitante e reagente em excesso. Ok? Tá. Primeiro problema resolvido. Segundo problema que a gente vai ter que resolver aqui, e eu acho mais fácil, primeiro a gente calcular quanto que sobra de excesso para depois a gente se preocupar, tá, com o reagente, com o produto que é formado ali com titânio. Então vamos descobrir primeiro quanto que tem de sobra de excesso. Como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que na reação química que a gente tem ali, certo? A gente tem, no caso, eh, o TiCl4 reagindo com dois magnésios, ok? Tá, vamos traduzir isso agora aqui para os valores que a gente tem na reação química, certo? Então, a gente sabe que no caso eu tenho 190 gramas de TiCl4, certo? Eu tirei isso do nada? Não, aqui ó, é a massa molar. E que isso vai produzir dois magnésios. Dois magnésios aqui ficaria 2 vezes o 24. Beleza? Tá. Eu vou ajustar aqui, ó. Então fica 190 gramas para 48 gramas de magnésio. Só que no exercício ele fala que eu tenho 190 quilos de cloreto de titânio e 96 de, de magnésio.
Vamos ser inteligente aqui. Vou colocar aqui o 190, só que agora em quilos. Por quê? Porque daí a gente não precisa calcular nada, é lógica. Se para 190 gramas de cloreto de titânio eu produzo 48 gramas de magnésio, tá? Se eu tiver 190 quilos, eu vou produzir 48 também. Só que agora vai ser 48 quilos de magnésio. Tranquilo? Tá. Beleza, professor, mas isso não me responde nada. Já responde sim, porque olha lá, ele fala no exercício que a gente tem 96 quilos de magnésio. Mas eu só preciso de quanto? Eu preciso de 48. Ou seja, preciso de 48, tenho 96. Está sobrando. Se está sobrando, quer dizer que o magnésio é o excesso. Beleza? Tá, professor. Fechou. Quanto de excesso? Vamos lá. Eu tenho 96, preciso de 48. Sobra 48 quilos de magnésio. Ok? Então, a gente, teoricamente, vai tirar qual aqui? Qual valor? Vai tirar o B, o C e o D. Beleza? Sem pensar muito. Só sobrou aí o item A. Professor, mas, sei lá, já matei a questão, mas eu quero terminar o cálculo. Vamos terminar. Agora, o próximo cálculo estequiométrico que a gente tem que fazer é do cloreto de titânio, que é o reagente limitante, com a produção de titânio, tá? Lá no exercício ele fala para a gente o seguinte, ó, de 190 gramas de titânio, porque eu tenho 1 mol ali só, vamos produzir 1 mol de titânio, que é 48 gramas. Só que no exercício a gente sabe que a gente tem quanto de cloreto de titânio? 190 quilos. Então, quanto de titânio que vai produzir? X. Gente, matemática aqui é muito clássica, tá? É o mesmo valor. É no 190, 190. Só que agora, em vez de estar em quilo, em gramas, está em quilos. Então, 48 quilos de titânio. Resposta certa, letra A. Tranquilo? Mesmo sendo uma questão de reagente limitante e reagente em excesso, ela colocou valores muito fáceis de serem trabalhados. Então, é mais a questão de entender o que o enunciado está pedindo para mim do que de cálculo especificamente. Fechou, gente? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que a gente tenta responder e sanar as dúvidas de vocês. Perfeito? Um abraço, se cuidem, até mais.